Nós temos meditado nas últimas semanas a respeito do temor do homem. Nós temos dito que esse assunto é um assunto central na Bíblia. Obrigado, Wilson. É um assunto central na Bíblia. Quem você teme? Você teme a Deus ou você teme as pessoas? Qual é a opinião que de fato faz diferença na sua vida? É a opinião das pessoas ou é o que Deus diz a respeito de você? Qual é o conceito que de fato mexe com a sua estabilidade emocional? É o conceito que as pessoas têm ao seu respeito ou é o que Deus tem ao seu respeito? E nós já temos por 4 semanas falado sobre esse assunto e nós temos visto nos dados bíblicos que todos os personagens bíblicos lutaram com essa questão. Desejo de ser bem visto, medo de exposição, temor do que as pessoas vão dizer. Os personagens bíblicos, eles não são diferentes da gente. Eles lutam com as mesmas questões que a gente luta hoje também. De toda maneira, nós não gostamos de ser odiados. Nós não gostamos de ser motivos de piada para as pessoas. E por conta disso, a gente às vezes se fecha e deixa de ser aquilo que Deus gostaria que fôssemos. E dessa maneira, as pessoas se tornam grandes e Deus se torna pequeno. Nessa noite, nós não vamos mais falar sobre o que a Bíblia diz a respeito do temor ao homem. Nós fizemos isso nas últimas semanas, mostrando como os personagens bíblicos lutaram com isso. Mas nós queremos daqui para frente concentrar nessa questão: como temer a Deus? Já que nós corremos um risco tão grande de temer mais as pessoas, de valorizar mais a opinião das pessoas do que a de Deus, como é que nós podemos inverter essa lógica? Como é que nós podemos ver Deus grande na nossa vida? Como é que Deus pode ser tão relevante para nós ao ponto de sermos tão encantados com eles e desprezarmos aquilo que as pessoas pensam e dizem a nosso respeito? E teve um post que eu acho que foi o Tiago que colocou no grupo da igreja essa semana, que casa perfeitamente com a nossa mensagem hoje. Ele é retirado do livro As Crônicas de Nárnia. Não sei se dá para vocês verem bem o diálogo. Acho que agora melhorou, não foi? Então aí é um diálogo dos 2 personagens. Desse lado você tem a Lucy e tem o Aslan. Não sei quantos conhecem bem essa série de livros, mas o C.S. Lewis ele era cristão, foi um grande servo de Deus, e ele criou uma fábula de um mundo chamado Nárnia, e ele colocou muitos elementos do cristianismo lá. E essa figura do leão em vários momentos remete ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa ler os livros para entender. Mas ela está tendo um encontro com Aslan, que é esse leão, depois de muito tempo que ela não via. O diálogo está aí. Então ela diz: Aslan, como você está grande? E Aslan responde: é porque você está mais crescida, meu bem. E Lucy responde: e você? Não. Aslan diz: eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Isso aqui descreve perfeitamente o que nós queremos dizer essa noite em nossa mensagem. À medida que você cresce no conhecimento de Deus, na percepção de quem Deus é, Ele se torna grande para você e as pessoas se tornam pequenas. Então nós vamos hoje olhar 3 livros da Bíblia, 3 livros que falam sobre o temor do Senhor, como você pode crescer no temor do Senhor. Nós vamos olhar o livro de Provérbios, nós vamos olhar no livro de Jó e nós vamos olhar no livro de Isaías. Então quero convidar você já para Provérbios capítulo 9, e a gente vai ver como crescer no temor ao Senhor. Provérbios 9, nós vamos aprender através do livro de Provérbios, das passagens que nós vamos situar aqui, que nós crescemos no temor do Senhor quando nós aprendemos a admirar a sua formosura. À medida que nós percebemos o quanto Deus é belo,
À medida em que nós percebemos o quanto Deus é admirável, o quanto é prazeroso estar na presença dEle, Ele se torna grande, as pessoas se tornam pequenas. Então, para você crescer no temor do Senhor, antes de tudo, você tem que considerar Deus atraente. Atraente no bom sentido da palavra. Atraente no sentido de desejável, de belo. E nesse sentido, o livro de Provérbios é uma bênção, porque ele apresenta o temor do Senhor como sendo o coração desse livro. Provérbios capítulo 9, versículo 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, se você quer ser sábio, se você quer ter conhecimento do santo, desse santo Deus, você vai estar de fato tendo acesso ao temor ao Senhor. Então, o temor ao Senhor vem de conhecimento. À medida que você conhece Deus, à medida que Deus vai se descortinando como Ele é, belo, perfeito, santo, à medida que você vai percebendo assim, Ele vai se tornando grande aos seus olhos. E o autor do livro de Provérbios apresenta de fato Deus como sendo um tesouro, e o autor nos chama a experimentar Deus. Olha Provérbios 19, Provérbios 19. Provérbios 19, o versículo é o 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e nenhum mal o visitará. Então ele diz, o temor ao Senhor conduz você à vida. Essa vida, entenda-se como vida em todas as suas dimensões. Não é só a sua vida física, mas é a sua vida espiritual, é a sua vida eterna. E ele diz que à medida que você experimenta o temor do Senhor, você fica satisfeito. A ideia aqui da palavra satisfeito é aquela mesma ideia que de uma refeição, onde você se alimentou tão bem, que chega alguém oferecendo mais comida para você, e você quase que sente uma repulsa por aquilo. Não me ofereça mais essa comida, eu não aguento mais ver comida na minha frente. Eu acho que vocês nunca passaram por isso. Mas o texto diz que à medida que você experimenta o temor a Deus, você tem uma satisfação, você tem um preenchimento na sua vida, de maneira que você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada para complementar você. Você não precisa mais da aprovação das pessoas, você não é mais dependente do amor das pessoas, você não é mais dependente daquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, se elas falam bem, se elas falam mal de você, porque o que vale, o que preenche a sua vida é Deus, é o que Ele pensa, é o que Ele diz ao seu respeito. Provérbios 14, volte um pouquinho aí nesse livro, o autor continua nos apresentando o temor ao Senhor. Provérbios 14, versículo 26, você que é pai, você que é mãe, guarde esse versículo no seu coração. Provérbios 14, verso 26, ele diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Você sabe disso, você que tem filhos. A gente se preocupa com os nossos filhos, nós nos preocupamos com o bem-estar dos nossos filhos, nós nos preocupamos com a segurança dos nossos filhos, nós nos preocupamos até com o dia que vamos morrer, se nossos filhos vão ficar bem. Você quer saber se seus filhos vão ficar bem? Você quer saber se seus filhos vão ficar amparados de acordo com esse versículo? Tema ao Senhor, desenvolva reverência por Deus, ensine sua família a temer, a amar a Deus, porque no dia em que você partir desse mundo, os seus filhos serão amparados. O temor do Senhor produz isso. E agora capítulo 15, versículo 16, novamente o temor a Deus ligado à ideia de satisfação. Provérbios 15, verso 16 diz: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Então ele apresenta
o temor do Senhor como complementando, tornando você pleno de tal maneira que mesmo que você tenha pouco dinheiro, mesmo que você esteja passando certas privações, ainda assim você é uma pessoa completa, ainda assim você é uma pessoa plena, ainda assim você é uma pessoa satisfeita, porque sua vida não depende de nada que existe nesse mundo para lhe dar significado, para lhe dar alegria, para lhe dar contentamento. Tudo que a sua vida depende é de Deus, é da presença de Deus, é da graça de Deus, e por isso você é satisfeito. E por fim, Provérbios 8, versículo 13. Provérbios 8, versículo 13, aqui ele define o que é temor ao Senhor. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Você está percebendo o que o autor sagrado está dizendo para a gente? Você prestou atenção nesse versículo? Imagina você viver uma vida assim, uma vida em que você aborrece o mal, você odeia tudo aquilo que é maléfico, que é pecaminoso, em que você lança para longe de você soberba, arrogância, os maus caminhos. Já pensou como seria a sua vida se tudo funcionasse assim perfeitamente? Você acha que você ia brigar com o seu cônjuge se você de fato temesse ao Senhor? Eu creio que as nossas brigas seriam impossíveis acontecer, porque nós estaríamos tanto tempo prestando atenção à nossa soberba, ao nosso orgulho, pedindo perdão por sermos soberbos, por sermos egocêntricos, que não teria espaço para briga. Se nós temêssemos ao Senhor, não haveria fofocas, difamação. Nós não ficaríamos falando mal das pessoas quando estamos reunidos em grupos, porque ele diz que o temor ao Senhor consiste em aborrecer a boca perversa, aqueles comentários jocosos. Isso não faria parte da nossa vida. Nós não odiaríamos as pessoas, nós só teríamos no coração amor, humildade. Então, irmãos, à medida em que nós tememos ao Senhor, nós nos tornamos parecidos com Cristo de tal maneira, e Ele se torna grande em nossa vida, e aquilo que as pessoas fazem ou dizem se torna muito pequeno. Então perceba o que o texto está dizendo aqui. Se você aprender a temer a Deus, se você aprender o que é essa vida diante do Senhor, na presença do Senhor, com reverência, as expectativas das pessoas pouco vão valer. Aquilo que as pessoas estão fazendo que é digno da sua reprovação, da sua crítica, isso vai ter pouco efeito na sua vida. Suas relações vão mudar. Vai ser humildade em vez de comportamento explosivo. Vai ser palavras de amor em vez de palavras ríspidas. O temor do Senhor transforma você. E o autor chama você a admirar Deus. Admire Deus na sua beleza, admire Deus na sua formosura, porque isso vai transformar o seu coração, isso vai produzir temor no Senhor e vai mudar todas as suas relações. Agora vamos ao livro de Jó. Vamos ver o temor do Senhor no livro de Jó. Jó capítulo 1. Vocês já conhecem bem a história, inclusive durante 5 semanas nós fizemos uma série de mensagens no livro de Jó. Mas irmãos, a gente poderia dizer que Jó é a ilustração de um personagem bíblico que teme ao Senhor. Dificilmente uma pessoa que perdesse todo o seu dinheiro, perdesse todos os seus filhos, perdesse o amor e a admiração da sua esposa, tudo isso acontecendo em um dia só, essa pessoa ainda continuaria temendo a Deus. É muito difícil acontecer isso. Poucos diriam: Senhor, eu me submeto, Senhor, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, como ele disse. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos porventura também o mal? Dificilmente nós reagiríamos assim. Mas Jó reagiu assim. Jó temeu ao Senhor. No capítulo 28, vamos direto para lá. Ele, ao falar
sobre a descrição da sabedoria, ele fala sobre o temor do Senhor. Jó 28 é um dos textos poéticos mais belos desse livro. Recomendo depois você ler todo esse capítulo. Mas no capítulo 28 e o verso 28, ele define aqui o que é o temor ao Senhor. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Vocês lembram da história? Ele perde todas as suas coisas e as pessoas que ama em um só dia. E ele passa 7 dias calado, seus amigos ao lado dele, todos escandalizados, vendo o estado terrível que aquele homem estava. E depois, irmãos, ele começa a falar, a partir do capítulo 3, amaldiçoando o seu nascimento. E durante todo o livro, ele ressalta a sua integridade. Ele vai lutando com seus amigos e ao mesmo tempo lutando com Deus, se defendendo das acusações dos seus amigos e também se defendendo contra Deus, chegando até o momento de dizer que Deus estava sendo injusto com ele, porque ele não tinha feito nada que justificasse Deus vir a ele com tamanha severidade. E o livro vai se desenrolando assim. E quando finalmente chegamos no capítulo 38, Deus fala. Deus fala. E, irmãos, é um falar tenebroso. Deus se apresenta como Criador, como Eterno, como Dono, como Santo, como Soberano, como aquele que controla todas as coisas e faz tudo conforme a sua vontade. Então você que está aqui essa noite, você que vive com medo das expectativas das pessoas, você que sempre está preocupado em tomar uma posição que agrade os outros, que você se preocupa muito mais com a aparência do que com a essência. Você se preocupa tanto com o que as pessoas dizem a respeito de você, que muitas vezes você até sacrifica a verdade para você ficar bem diante das pessoas. Você que é controlado, que é escravo da opinião dos outros, você deveria ler com muita atenção as perguntas que Deus faz para Jó no capítulo 38. Essas perguntas, elas mexem com o nosso coração. Eu quero destacar só 3. Vamos ao capítulo 38. E veja aqui, você que tem sofrimento, que está ansioso, que está deprimido, que está irado, todas essas perguntas de Deus, elas devem tocar o seu coração. Jó 38, verso 12. Deus faz a seguinte pergunta a Jó: acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Então Deus está perguntando para ele: Jó, você, desde quando você nasceu, você controla o tempo? Você diz quando a lua tem que desaparecer e o sol tem que surgir? Ou quando chega a hora do sol se pôr e a lua aparecer? Jó, você faz isso? Deus está dizendo: eu faço, Jó. Eu sou o dono da criação, essa criação, ela me obedece. O sol permanece durante o dia, durante o momento que eu quero, e na hora que eu digo para ele parar, ele para. Deus está falando isso, no versículo 17, do mesmo capítulo. Ele diz: porventura te foram reveladas as portas da morte, ouvistes essas portas da região tenebrosa? Tens ideia da nítida largura da terra? Dize-mo se o sabes. Então, Jó, você conhece o que acontece depois da morte? Aquela transição em que você está saindo dessa realidade física para a realidade espiritual, você sabe como acontece essa transição? Deus está dizendo: eu sei como isso ocorre muito bem, porque eu criei isso. Você sabe dizer as dimensões exatas da terra? Deus está dizendo: eu sei. Irmãos, o que é que Deus está fazendo com tudo isso? Ele está chamando Jó ao temor. Ele está falando: Jó, você tem que aprender a me temer. Você tem que entender o quanto eu sou grande. Eu sou o dono desse universo. Todo o funcionamento desse universo está nas minhas mãos. E Jó, irmãos, ele é levado a uma submissão tão grande, que no capítulo 42, aquilo que os amigos dele dizem a respeito dele não tem mais efeito. Lembra que ele passou o livro todo se defendendo das acusações. Mas chega uma hora que a acusação dos seus amigos não tem mais significado para ele. Porque ele diz o seguinte:
Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, tu és todo poderoso. Senhor, tu és soberano. E no versículo 6 ele disse: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele diz: eu falei o que eu não sabia, e eu me humilho de tal maneira diante de ti por tudo que eu falei. Então, irmãos, quando a gente chega ao ponto de dizer as mesmas palavras que Jó disse, nós estamos começando a aprender a temer o Senhor. Quando nós chegamos ao ponto de dizer: Senhor, tu és todo poderoso, e como todo poderoso Senhor, o Senhor tem direito de fazer aquilo que o Senhor quiser da minha vida. Se o Senhor quiser tirar meus filhos, o Senhor é poderoso, o Senhor é bom, o Senhor tem direito. Se o Senhor quiser tirar minha saúde, o Senhor tem direito, o Senhor é Deus, o Senhor é santo. Quando a gente, irmãos, chega ao ponto de entregar a nossa vida a Deus, como Jó entregou aqui, as pessoas não controlam mais a gente. Todo sofrimento que alguém pode causar a gente, nós não encaramos mais como vindo daquela pessoa, nós encaramos como vindo de Deus. É Deus que está fazendo, é Deus que está permitindo, Deus está fazendo alguma coisa em mim, Deus está querendo confrontar alguma coisa, ou Deus está querendo me ensinar alguma coisa, ou Deus está querendo me proteger de alguma coisa. Senhor, eu me submeto, o Senhor é Deus. Isso é temor ao Senhor, irmãos. E quando nós chegamos a esse ponto, nós encaramos a vida da perspectiva de Deus, nós não vivemos mais para a expectativa das pessoas. A opinião das pessoas não controlam mais a gente. O sofrimento que as pessoas podem nos causar não produzem na gente mais aquela revolta, aquela ira, aquela indignação, porque por trás da mão daquelas pessoas más nós vemos Deus operando na gente. Como citamos José na semana passada, que diante dos seus irmãos lá humilhados por tudo que fizeram com ele, ele diz: não se preocupem, não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus, foi Deus. Então, se você quer crescer no seu temor ao Senhor, a lição de Jó para você é essa: aprenda a aceitar a vontade de Deus. Tudo o que está acontecendo com você hoje é a vontade de Deus. Você está sofrendo uma injustiça, é a vontade de Deus. Você está sem saúde, é a vontade de Deus. Você perdeu seu emprego, é a vontade de Deus. Tem alguém causando muita dor, muito sofrimento no seu coração, é a vontade de Deus. Se você começar a pensar dessa forma, Deus vai se tornar grande, as pessoas vão se tornar pequenas, as circunstâncias vão se tornar pequenas, as suas opiniões vão se tornar pequenas. Vocês lembram lá dos amigos de Daniel, capítulo 3, Nabucodonosor colocando eles diante da fornalha, e dizendo: ó, ou vocês se prostram, ou eu vou jogar vocês lá dentro. Aí os amigos de Daniel dizem: ó rei, quanto a isso nós nem precisamos te responder, nós não vamos nos prostrar. Se você quiser nos jogar, nos jogue. Se Deus quiser que a gente morre, nós vamos morrer. Se Deus não quiser, nós vamos viver. Mas o fato é que nós não vamos desprezar o nosso Deus. Eles ali, irmãos, chegaram à conclusão de que Deus era tão grande na vida deles, tão importante, a vida deles estava na presença e na mão de Deus de uma forma tão real, que eles disseram: se for para a gente perder a vida, a gente perde. Deus era grande, Nabucodonosor para eles era pequeno. Eu creio, irmãos, que nós precisamos mais do que isso em nossa vida, aprender a aceitar a vontade de Deus, aprender a parar de lutar contra Deus. Se você essa noite está lutando com alguma coisa, Deus está permitindo alguma coisa na sua vida que está fazendo você sofrer bastante, leia capítulo 38, 39, 40, 41 de Jó, e leia cada uma dessas perguntas como se fosse Deus perguntando para você. E você vai terminar esse capítulo com o auxílio do Espírito Santo, com o mesmo sentimento de Jó: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, me perdoa, eu falei do que eu não sabia, eu aceito a tua vontade,
eu me arrependo. O Senhor é bom, o Senhor é justo. Isso, irmãos, é crescer no temor ao Senhor. Vamos agora ao livro de Isaías. O livro de Isaías também tem muito a nos ensinar a respeito do temor ao Senhor. Vamos ao capítulo 6 de Isaías. Isaías foi chamado para ser um ministro de Deus numa circunstância em que nenhum pastor gostaria. Se você olhar capítulo 6, verso 9, olha qual foi o conteúdo do chamado de Isaías. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede e vede, mas não percebais. Torna-se insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O chamado de Isaías é o chamado mais indesejável para quem vai ficar numa tarefa ministerial. O prazer de toda pessoa que ministra a palavra de Deus é ter gente ouvindo. Você poder olhar, como pela misericórdia de Deus, algumas vezes Deus me dá esse privilégio, de poder estar falando aqui de cima e ver você interagindo com os olhos, às vezes com os olhos marejados, às vezes sorrindo. Isaías não ia ter nada disso. Deus disse: Isaías, seu chamado é para que ninguém se converta. Eles vão ouvir, mas não vão querer. Eles vão odiar você. Eles vão tentar matar você. Eles vão tentar calar sua boca. Eles não querem ouvir sua pregação. Eles vão odiar sua mensagem. Isso é terrível, irmãos, né? Isso é terrível. Nenhum pastor gostaria de passar por isso. E lembra que Isaías é um homem que nem a gente. Ele é ser humano que nem a gente. Nós gostamos de que as pessoas nos amem, não é verdade? Nós gostamos de ser bem vistos pelas pessoas, de ser bem tratados. Nós gostamos disso. E Deus está dizendo para Isaías: você não vai ter nada disso. Você vai ter oposição e perseguição. Você vai ser impopular, indesejável. Então Isaías teria a tentação que a maioria não, todos os pastores têm. A tentação de ser bem visto. A tentação de vez em quando querer sacrificar um pouquinho a verdade e não ser tão duro quando a Bíblia nos leva a ser duros, para ter o bom apreço dos irmãos, o bom conceito dos irmãos. Eu estou confessando a vocês, todos nós pastores padecemos e sempre estamos correndo o risco de cair nesse pecado, a gente sacrificar a verdade para ter o amor de vocês. Isaías ia sofrer com isso. Então um homem, irmãos, para ter um ministério como esse, ele precisava ter uma experiência muito profunda de chamado, de convicção. Deus precisava se manifestar para ele de uma maneira tão grande, para que todas as vezes em que ele estivesse pregando e fosse odiado, perseguido, as pessoas tentando calar a boca, ele se lembrasse de quem Deus é, e isso produzisse força no coração dele para que ele continuasse. Isso ocorre no capítulo 6, vamos olhar. Tenta aqui utilizar a sua imaginação nas descrições aqui que o profeta faz na ocasião do seu chamamento. Capítulo 6. Antes aqui você imagine como se fosse um culto que está acontecendo no templo, naquele belo templo que foi construído por Salomão. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então o texto diz: Deus estava no templo, ele estava num trono na parte mais alta do templo, e as suas vestes de rei. Eu não sei quantos de vocês lembram do casamento da princesa Kate Middleton, que o véu dela era um véu enorme, lembra? Bem grande,
Então, quanto maior é o véu da noiva, maior as vestes reais, maior dignidade tem aquela pessoa. E o texto diz que as vestes reais de Deus, elas tomam de conta de todo o templo. Imagina, todo o templo preenchido com as vestes reais de Deus. Isaías está vendo isso. Deus se apresentando como grande, como sublime, como rei. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Então lembra que os serafins são anjos, seres espirituais criados por Deus sem pecado. E eles, irmãos, têm um temor a Deus tão grande, que eles com as suas 6 asas, eles usam 2 asas para tampar os seus olhos. Isto é, eles não se atrevem a olhar a Deus. Deus é tão santo, Deus é tão puro, que nem os anjos têm coragem de olhar para Deus a olho nu. Eles tampam os seus olhos, eles cobrem os seus pés e ficam planando, voando, porque eles não têm coragem de pisar no mesmo local em que Deus está. Aqui é uma visão de santidade. E lembra que nós estamos falando de anjos. Anjos são seres espirituais criados por Deus sem pecado. Eles não têm pecado, eles são santos, eles são puros. Mas Deus possui uma santidade tão grande que eles não são capazes de olhar e eles não são capazes de pisar onde Deus está pisando. Verso 3, Isaías está vendo tudo isso. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então esses anjos, eles não olham, eles não pisam onde Deus está, mas eles cantam que o Senhor é santo. E essa expressão, santo, 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 é o equivalente na língua portuguesa ao nosso superlativo. Santíssimo é o Senhor. A terra toda está cheia da glória do Senhor. Ele está dizendo que a presença, a beleza, as cores que brotam de Deus, elas são tão intensas que elas tomam de conta de todo o planeta. Continua, versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então ele diz que o templo, aquele templo onde eles estavam reunidos, estava se tremendo, como se fosse um terremoto. É como se a criação não conseguisse conter essa presença de Deus. É uma presença tão intensa que as bases do templo estão se chacoalhando como se fosse tudo cair. Agora veja a reação de Isaías, verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, irmãos, está em desespero. Está em desespero. É tão diferente daquelas pessoas que dizem que estão vendo Deus todo o tempo. Isaías aqui, ele está chocado, ele está em desespero. Lembra que a expressão ai na Bíblia é uma expressão de juízo, de maldição. Jesus lá em Mateus 23 dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E Isaías, que foi um profeta chamado por Deus para lançar maldição sobre os outros, ele está lançando maldição sobre si, dizendo: ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer. Se os anjos, que são seres sem pecado, não ousam olhar e nem pisar onde Deus está, e eu que sou pecador, eu vou morrer, eu não suporto isso. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então o anjo, ao ver aquele desespero do profeta, vai lá e pega uma tenaz, que é como se fosse uma espécie de uma grande tesoura, e ele vai lá e pega uma brasa e queima a boca do profeta. Você já queimou os lábios alguma vez? Os lábios é um local muito sensível do nosso corpo, e queima, e ele sente dor, e o anjo diz: agora você está purificado, você não precisa mais ficar com medo, você não precisa mais lançar maldição sobre a sua cabeça.
Você pode ficar em paz na presença de Deus, porque essa presença de Deus, ela não denuncia mais o seu pecado, porque o seu pecado foi perdoado. E aí, irmãos, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Imagina Deus dizendo assim: atenção, céus e terra, eu tenho uma vaga em aberto para profeta em Israel, mas quero dizer de imediato: você vai ser odiado, perseguido, você vai enfrentar uma vida de isolamento, uma vida de lágrimas, as pessoas vão odiar você. Alguém se voluntaria para essa tarefa? Isaías dizendo: estou aqui, Senhor, não precisa mais procurar ninguém, me envia a mim, eu estou pronto. Eu estou pronto para servir ao Senhor, para fazer a tua vontade. O que eu vi, acabei de ver aqui, o que eu acabei de experimentar sendo perdoado por ti é tão grande, é tão poderoso, que eu não vou me importar se as pessoas vão me odiar, se elas vão querer me matar, se elas vão me perseguir. Deus era grande, irmãos. Isaías, as pessoas eram pequenos. Esse evento aqui na vida de Isaías libertou ele completamente do temor das pessoas, libertou ele da expectativa das pessoas. Eu creio que provavelmente esse é o nosso grande problema. Por que a opinião das pessoas fazem tanto efeito na gente? Porque, irmãos, às vezes nós deixamos de falar aquilo que é a verdade de Deus, com medo do que as pessoas vão dizer. Porque nós conhecemos a verdade, os valores do Evangelho, e às vezes nós estamos no meio dos nossos grupos, e nós vemos pessoas se levantando contra a verdade de Deus, que você conhece, que você sabe que é a vontade de Deus, mas você se cala, porque você não quer ser chamado de preconceituoso, você não quer ser chamado de medieval, você não quer ser chamado de machista, você não quer ficar mal na presença das pessoas, você tem medo de ser exposto, você foge, você até prefere ter aquela vergonha interna de não professar quem você é, do que enfrentar a discriminação, o ódio, o ser mal visto diante das pessoas. Por que isso acontece com a gente? Porque nós ainda não tivemos essa percepção de Deus. Você ainda não conseguiu ver Deus como Isaías viu. Porque qualquer pessoa, irmãos, que é colocado diante de uma glória tão grande, ele vai viver diferente. Aqui foi a mudança completa na vida de Isaías. E eu creio, queridos irmãos, que todos nós precisamos nos ver nessa experiência de Isaías. Você tem que, através dos seus olhos da fé, enxergar Deus com toda a sua grandeza, com todo o seu poder, como dizendo lá no capítulo 38 de Jó, que Ele é o dono, que Ele é o criador, que Ele é o sustentador desse universo. Como Ele aparece aqui em Isaías, sentado no seu trono, com anjos que não ousam olhar para Ele. Você se vendo cheio de pecado, mas se lembrando que um dia não foi um anjo que veio e pegou uma brasa e queimou os seus lábios, mas foi o próprio Deus que veio a você nesse mundo através de Jesus, derramou sangue e perdoou você. E hoje você vive para Ele. Você é um enviado dele. Você não vive mais para si, você não vive mais para os seus direitos e para os seus desejos. Você, quando se converteu a Cristo, você esteve ouvindo esse mesmo chamado: Senhor, me envia, faz de mim o teu filho, faz de mim o teu discípulo, faz de mim o teu representante. Eu não quero mais viver para o meu desejo. Eu não me importo se as pessoas vão me criticar por aquilo que sou, por aquilo que penso, porque eu vivo para agradar ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos ver dentro dessa experiência. Isaías aqui vê tanto a grandeza, como ele vê o amor de Deus ao mesmo tempo. E isso produziu temor do coração dele, impactou a vida dele. E ele foi capaz de viver uma vida de muito sofrimento. Esse homem, ele profetizou por 3 anos nu. Você sabe o que é isso? Andando nu pelas cidades. Existe uma exposição maior do que a nudez? E ele anda nu, proclamando juízo, dizendo para as pessoas se converterem, dizendo para as pessoas se arrependerem.
e todos riam dele, diziam que ele era mentiroso, que Deus não estava falando pela boca dele, que na verdade ele era um enviado qualquer, ele era um profeta por conta própria. Ele viveu assim, e ele viveu assim porque um dia ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Se você tiver esse encontro na sua vida, seus conceitos vão mudar. Deus vai ser muito grande e a opinião das pessoas será pequena. Aí, irmãos, no restante do livro de Isaías, Deus envia esse homem. E ele prega, o povo não se arrepende. E aí Deus envia os assírios. Eles destroem Israel. Israel é levado para o cativeiro. E eles ficam lá como escravos. E novamente Isaías é chamado a pregar ao povo que Deus é grande, que Deus vai libertar o seu povo. Vá para o capítulo 40 e você vai perceber a grandeza de Deus nesse capítulo. Nesse capítulo 40 aqui você precisa entender esse seguinte contexto: Israel já está no cativeiro, eles não ouviram a voz de Deus, eles continuaram se prostrando diante dos ídolos. Os assírios vieram destruir Israel. Israel foi povoado com um monte de gente idólatra. Israelitas foram levados para a Síria. E eles estão lá no cativeiro, tristes. E agora Deus nos abandonou. Deus nos deixou sozinhos, nós pecamos. Não tem mais jeito para a gente. Nós vamos morrer aqui no meio do paganismo. Nós não vamos ter mais filhos que vão ser criados no caminho do Senhor. Eles vão ser contaminados por essa idolatria. O que vai ser de nós? Capítulo 40, Deus manda Isaías pregar. Consolai meu povo, diz o Senhor. Olha, irmãos, que coisa linda. Esse mesmo Deus que permitiu que os assírios viessem, Ele está dizendo para Isaías agora: Isaías, vai lá e prega para eles, consola o povo. Mas você coloca-se aqui no lugar do profeta. Senhor, como é que eu vou consolar? Eles são escravos, eles estão perdidos, eles estão lá no meio dos assírios, eles não têm ninguém por eles. Mas no versículo 2, Deus diz o que eles devem falar: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Olha o que a mensagem de Isaías. Isaías tinha que voltar lá para aquele povo, consolar o povo, dizendo assim: Deus perdoou vocês, irmãos. Deus perdoou, Ele não está mais irado. Ele está vindo a vocês agora com perdão. Ele não está vindo mais com justiça. Ele não está vindo mais punir vocês. Ele está vindo cheio de misericórdia, de sentimento de restauração. Mas Deus vai fazer mais do que isso, irmãos. Olha o verso 9. Ele não vai só perdoar. Ele diz assim: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Irmãos, pensa nesse verso. Deus está dizendo assim: eu não só estou perdoando vocês, eu vou até vocês, eu vou descer, eu vou ficar aí com vocês. Você lembra da visão de Isaías 6, Deus sentado no seu trono com os anjos cantando? Deus está dizendo através de Isaías o seguinte: ó, eu vou sair desse trono que eu estou sentado, eu vou descer desse trono, e eu vou habitar entre vocês, eu vou ficar no meio de vocês. Aí o povo de Israel: mas eita, a situação agora está ruim. Se Deus lá do trono já viu os nossos pecados e nos puniu, o que vai acontecer se Ele vier habitar entre a gente? Ele vai ver a gente mais desnudo do que nunca. O que Deus vai fazer? Versículo 11, ele diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Está vendo o que Deus vai fazer?
Deus está dizendo: eu vou descer do meu trono, eu vou ficar com vocês, e eu vou pegar vocês e vou abraçar vocês bem forte, apertando vocês contra o meu peito. Eu vou colocar vocês bem pertinho do meu coração. Deus não está dizendo, irmãos, apenas que vai perdoá-los. Deus está dizendo que vai descer, vai viver entre eles, vai cuidar, vai afagar eles. Queridos irmãos, quando nós estamos vivendo situação de opressão por inimigos, patrões, cônjuges, pessoas conspirando contra você, pessoas tentando destruir você, essa é uma das figuras que Deus apresenta para consolar o seu coração. Deus está dizendo para o povo de Israel assim: olha, a opressão não vai durar para sempre, mas a minha compaixão por vocês é eterna. Deus não está só se oferecendo consolo. Deus não está dizendo apenas: eu vou dar uma palavra para animar vocês. Deus está dizendo: eu vou descer e eu vou abraçar você. Eu vou sustentar você nesse momento. Deus está oferecendo a si mesmo. Deus está oferecendo o seu amor. Ele está dizendo: olha, o meu amor, o meu consolo, quando eu pegar você e abraçar você contra o meu peito, você vai ver que isso é muito maior do que qualquer sofrimento que as pessoas podem infligir sobre você. Lembra, irmãos, que Deus está falando aqui com um povo escravo. Eles eram maltratados, eles eram injustiçados. E Deus está dizendo: eu vou até vocês, eu vou consolar vocês, eu vou abraçar vocês. Essa é a imagem que Deus oferece para você essa noite. Essa é a imagem que Deus oferece. Se por você ser cristão, cristã, você sofrer, você ser mal visto, você perder amigos, você perder emprego, você perder respeito, consideração de pessoas que você ama e admira, essa é a figura que Deus está oferecendo a você. Ele se apresenta como aquele que vem a você, Ele dá o seu amor a você, Ele abraça você como se você fosse uma ovelhinha indefesa. Deus se entrega. Deus diz: eu estou descendo do céu, eu vou viver com vocês. E o clímax dessa vinda de Deus ao mundo está no capítulo 52. Vamos até lá, por gentileza. Eu não poderia terminar a mensagem essa noite sem tocar nesse assunto. Irmãos, nós vemos aqui essa promessa, Deus dizendo: eu vou sair do meu trono, eu vou descer, eu vou perdoar vocês e eu vou abraçar vocês com o meu amor. Só que de repente, se você notar na leitura bíblica, parece que o texto sagrado ganha um contorno de sofrimento, algo até, perdão a expressão, um pouco macabro. Capítulo 52, verso 14, diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Deus está falando que vai descer com poder, mas de repente aparece a figura desse servo. Deus diz: eu estou descendo, eu vou chegar aí a vocês com o meu amor e com perdão. Mas de repente parece que Isaías muda de assunto. Ele deixa de falar desse Deus todo-poderoso, cheio de poder, e ele fala de um servo do Senhor, e diz que ele está desfigurado. A aparência dele é uma aparência horripilante. As pessoas, quando olham para ele, chegam a colocar a mão na boca de tamanho espanto diante daquela figura desprezível.
E ele diz que, de alguma maneira, as nações vão ficar admiradas com essa presença. E esse homem não é um homem qualquer. No versículo 7 do capítulo 53 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então Deus está dizendo que vai enviar um servo. No mesmo capítulo em que ele diz que vai descer, ele diz que vai enviar um servo. Ele tem uma aparência desfigurada, e por causa do pecado de Israel, esse servo do Senhor vai sofrer uma ferida mortal. No versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Então Deus diz: eu estou enviando um servo. Esse servo vai ser ferido de tal maneira que ele vai ficar desfigurado, e a alma dele vai ser entregue como oferta pelo pecado. O pecado de vocês vai cair sobre ele. Ele é puro, ele nunca cometeu nenhum tipo de pecado, ele nunca cometeu nenhum tipo de dolo. E Deus vai pegar esse servo e vai punir, Deus vai moê-lo, Deus vai fazê-lo enfermar, e através desse sofrimento vocês vão ser salvos. Versículo 11 ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Olha que descrição maravilhosa. Esse meu servo, esse justo, todas as iniquidades de Israel vão ser lançadas sobre ele, e essas pessoas vão se tornar justas, perdoadas diante de Deus. E por fim, versículo 12: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então ele diz: esse meu servo vai derramar a sua alma na morte, ele vai ser colocado entre os transgressores, especificamente entre dois ladrões. Vocês conhecem a história. E esse servo, ele vai interceder em favor dos transgressores. Vocês lembram? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Onde é que está, irmãos, a manifestação plena da vinda desse Deus que no capítulo 6 apresentou-se como sentado no trono, cheio de glória, anjos cantando, cheio de poder? Esse Deus que diz: consolai o meu povo Isaías, porque eu estou chegando, eu vou viver entre vocês, eu vou descer até aí, eu vou ver meus filhos, eu vou abraçá-los como sendo ovelhas protetoras. E esse Deus está dizendo: eu vou fazer mais do que isso, eu vou morrer por vocês, eu vou ser punido por causa da punição que deveria cair sobre vocês. Irmãos, esse aqui é o auge da apresentação da santidade de Deus no Antigo Testamento. Eu quero dizer a você que, se essas palavras que a gente acabou de ler não produzir temor no seu coração, nada mais resta ser feito. Porque nós temos temor do coração quando nós somos apresentados a esse Deus, em todas as suas dimensões. O Deus que se revela como poderoso sentado no trono, o Deus que se revela no servo desfigurado, crucificado entre transgressores, punido, recebido como oferta pelo pecado.
Essas verdades que nós acabamos de ler hoje têm que produzir no seu coração desejo de conhecer esse Deus, de se aproximar desse Deus. Você vai ver que quanto mais o temor do Senhor amadurece no seu coração, mais Cristo se torna irresistível. Você quer mais dele, você quer experimentar mais dele. E o que é que esse Deus todo-poderoso, mas ao mesmo tempo humilhado na figura de um servo desfigurado, o que ele diz a você? Capítulo 55, versículo 3. Olha o que ele diz a você hoje. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que é que esse Deus diz a você? Esse Deus todo-poderoso, sentado no trono, revelado também na figura de um servo humilhado, sofredor, crucificado entre transgressores. Ele diz: vinde a mim, venha, para de ter medo. Você não precisa ter mais medo, você já foi perdoado. Eu morri por você, eu paguei o preço. Você não precisa mais fugir. Quando você pecar, em vez de você correr para longe de mim, corra para mim, porque eu perdoo, eu recebo você. Essas palavras, irmãos, não parecem com as palavras de Jesus em Mateus 11? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui, irmãos, é temor ao Senhor. Você deseja crescer no temor ao Senhor? Olhe para a Bíblia, aprenda a olhar Deus na sua formosura, descobrir o prazer de conhecer a Deus, fugir do mal. Faça que nem Jó, aprenda a aceitar a vontade de Deus. Pare de olhar para o que as pessoas estão fazendo com você e olhe que por trás das ações das pessoas existe um planejamento, existe a mão de Deus coordenando o universo. Então aceite a vontade de Deus na sua vida e para de se queixar, e você vai crescer no temor do Senhor. Mas sobretudo, se você quer crescer no temor do Senhor, aprenda a apreciar a glória e a humilhação de Deus. Seja capaz de ver Deus como Isaías viu. Você pensar em Deus como todo-poderoso entronizado sentado no seu trono. Mas você também ser capaz de ver o Deus servo, humilhado, sofrendo, gritando: Deus meu, por que me desamparastes? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tenho sede, está consumado. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós sejamos capazes de compreender Deus em todas as suas dimensões, e que isso produza no nosso coração esse temor reverente, não medo de Deus, mas esse espírito de adoração, de alegria, de viver para Ele e estar na presença dEle. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que lemos na Bíblia. Como é linda, Senhor, essa manifestação da tua beleza, da tua santidade. O Senhor é grande, é glorioso, tanto no teu poder de Deus sentado no teu trono, mas o Senhor também é igualmente glorioso, belo em sua humilhação, na figura de um servo, desprezado, oprimido, injuriado, amaldiçoado. O Senhor também é belo nessa demonstração. Permita, Senhor, que nós sejamos colocados diante de Ti essa noite. Abra os olhos da fé, para que nós vejamos esse Deus como é revelado nas páginas da Escritura, e que isso transforme o nosso coração, que produza em nós o mesmo sentimento de Isaías: eis-me aqui. Sentimento de disposição, de viver para o Senhor,
de andar com o Senhor, de ser servo, fiel, dedicado a fazer o teu nome conhecido e a viver para a tua glória. Nos ajuda, Pai, é o que nós clamamos ao Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.